Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega, né? Hoje vamos falar um pouquinho desse senhor que está aí na tela, que é o senhor Parmênides de Elea. Então a gente viu um pouco na semana passada sobre a crítica de Heráclito, né? Aos, a- aos pitagóricos e a escola de Mileto, né? E como a gente falou um pouquinho, essa crítica foi mais importante nas épocas posteriores, né? O Heráclito não foi tão famoso na sua época, né? Mas um cara que vivia ali na mesma época que ele, que é o Parmênides, foi muito mais reconhecido ali na época, né? E ele atacava então esses mesmos caras do ponto de vista contrário, como a gente vai ver, né? Então, o Parmênides foi o fundador da escola eleática, né, da cidade de Elea, na Grécia, né? Ele tinha sido formado na escola pitagórica, talvez, eu falei na Grécia, Elea é na Itália, justamente por isso que a escola pitagórica é justamente na Itália que ela se forma, né? Então ele estava ali na Itália, deve ter aprendido com os pitagóricos, sendo de uma cidade ali perto, né? Então ele, ao contrário do Heráclito, que não gostava da dessa distinção entre, por um lado, o limite, a unidade e o repouso que são bons, né? E a multiplicidade, o movimento e o ilimitado que seriam ruins, né? Isso o Heráclito não gostava, né? O Parmênides continuou com essas ideias da escola pitagórica, né? De que essas três coisas, né? Na verdade, Aristóteles dá uma lista de 10 coisas, né? 10 pares, né? Mas basicamente a luz, o limite, a unidade, o repouso, né? Continuam sendo para eles coisas boas e atributos do real, né? Então o ilimitado, a multiplicidade são coisas que na verdade não existem muito e são ruins, né? Então, ele expôs a contradição latente do pitagorismo, que combinava uma premissa monista com uma visão dualista da natureza, né? Então, a gente falou um pouquinho disso, né? De que da mônada, que era o 1, ela dava origem ao 2 e o 3, né? O 2 sendo o limitado, a multiplicidade, o movimento, e o limite era o 3, né? Era a parte boa que meio que fazia o 2 ser bom, né? Que limitava o ilimitado, né? O vazio, né? O vácuo, que era o 2, né? Então, essa questão é tudo uma coisa só, mas dessa uma coisa saem duas e aí tudo tem uma dualidade, né? Então, essa contradição latente do pitagorismo, né? Então, Parmênides, por um lado, satirizava a religião homérica, sobretudo o seu antropomorfismo, e a escola pitagórica, por outro, né? Mas ele defendia a existência de um Deus único, maior que todos os homens, seja em forma ou em pensamento, né? Quer dizer, não então como os deuses antropomórficos do Homero, né? E da religião grega, sobretudo, né? E aí essa parte é interessante, movendo todas as coisas por esforço de sua mente, estando sempre no mesmo lugar sem se mover. É estranho ele falar movendo todas as coisas, porque ele não acreditava em movimento, né? Então ficou uma frase meio estranha, né? Então, ao invés de qualificar ah, essas afirmações que ele diz, não sei porque eu coloquei atributos, mas qualificar as consequências, né, de você negar o movimento, como ele fazia, né, de que não existe movimento, tudo um, ele decide desafiar o senso comum, então realmente dizer, não existe movimento mesmo, né? Porque você fala, bom, é tudo uma coisa só, uma coisa que é permanente, e aí a escola pitagórica falou, bom, mas tem que ter alguma. Por que o mundo então está cheio de movimento, de pluralidade de coisas, né? Que entram e saem da existência, né? E aí eles falaram, olha, tem o 2 e o 3, né? O ilimitado e o limite, né? E aí todas as coisas são formadas a partir disso, né? E ele aí gera essa contradição, né? É uma coisa, mas tudo tem várias coisas, tem um monismo que dá origem a um dualismo. Mas o Parmênides decide falar, não, é tudo uma coisa só, então não tem movimento e o movimento e a pluralidade não existem de verdade, isso é tudo aparências e então ele pega no monismo e vai até o final, né? Então é assim que a escola eleática, a, com a escola eleática aparece a desconfiança dos sentidos, que depois será importante no ceticismo acadêmico. Então ele diz que primeiro o ceticismo aparece, a desconfiança dos sentidos aparece religiosamente, depois cientificamente, porque o, a escola eleática vindo da, da escola pitagórica tem um elemento religioso, né? Então
a partir da primeira coisa de Deus, né, tem essa coisa mais religiosa, para assim dizer, diz o Cornford, né? Tudo isso sempre a gente pode criticar e ver outros estudos, voltar nas fontes, né? Só uma primeira introdução, né? Então, Parmênides apresenta-nos uma mistura rara de ser encontrada de lógica e profecia. Assim como Orfeu e Pitágoras, ele diz ter visitado o mundo invisível e sua filosofia é apresentada em um poema como a revelação de uma deusa. Então, esse é o aspecto profecia, né? Ele ter visto o mundo, ele chama de unseen, né? O mundo invisível, traduzir, né? Tipo um mundo superior, né? Alguma coisa assim. E é uma deusa que apresenta essa revelação para ele, né? É um lado profético, mas ele é também o primeiro filósofo a argumentar. A própria deusa diz: julgue pelo raciocínio a prova disputadíssima, que ela oferece ela vai oferecer para ele algo, mas que é algo bastante disputado, né? Então, essa prova apresentada na primeira parte do seu poema, né, a primeira parte é chamada Caminho da Verdade, seria a dedução da natureza da realidade a partir de certas premissas tomadas como absolutamente verdadeiras. Então, ele tem premissas absolutamente verdadeiras e ele vai deduzindo a partir disso. Então, ele vai argumentando, né? Então, apesar desse aspecto de profecia, de ele ter visto o mundo invisível, de ele ter recebido a revelação de Deus, ele vai argumentar isso, né? A partir de premissas. Então, ele tem essa mistura de lógica e profecia a partir então de premissas tomadas como absolutamente verdadeiras. A conclusão é que o mundo sensível pode apresentar realidade e mudança que são inconsistentes com a natureza não podem ser real. Então a mudança é fácil de entender, né? Porque quando você tem mudanças, transformações, passa a existir algo que não existia, né? Ou uma coisa que existia deixa de existir e no meio do caminho ela não é mais a mesma coisa, mas ainda não é o que ela vai ser, então ela nem é, nem não é, então é bem estranho quando você para pensar sobre isso, né? Mas aí o método argumentativo é abandonado na segunda parte do poema, que é o chamado Caminho da Aparência, ou Doxa, né? E ele contém uma cosmologia e antropogonia em linhas dualísticas narradas de forma dogmática. O porquê de Parmênides afirmar uma cosmologia baseada em princípios que ele refutou na primeira parte, a gente vai ver depois. Mas a deusa diz a Parmênides que ele deve conhecer os dois caminhos de investigação, o coração inabalável da verdade e aquilo que parece aos mortais, no qual não há crença verdadeira. Então, tanto o correto, né, quanto a doxa, né? E desse último caminho ele deve, que é como os outros pensam, né, os mortais pensam, ele deve afastar o seu pensamento. São os dois princípios que ele vai usar para argumentar, então, que não existe movimento e nem pluralidade, né, que existe só o um. Acho que ele não diz o um, né, mas que bom, tudo é um e que não tem movimento, né? É o seguinte: primeiro, o que é e não pode não ser. Segundo, o que é pode ser pensado ou conhecido, e pronunciado ou verdadeiramente nomeado. Então, o primeiro é justamente o motivo pelo qual Parmênides é considerado o pai da lógica, né? Aristóteles às vezes é considerado o pai da lógica, mas Parmênides é tipo o primeiro, justamente ele foi o primeiro a enunciar o princípio seria da identidade, né? O que é e não pode não ser. Esse é só detalhe. Apesar de que Aristóteles preferia não o princípio da identidade como primeiro, mas o princípio da não contradição. A gente vai ver isso na nossa série de lógica escolástica e aristotélica. Então, a segunda proposição já é um pouquinho mais difícil de entender, porque ela pode ter vários significados. Parmênides não diz exatamente qual que é qual. Então, o pensamento deve ter um objeto, esse objeto deve ser algo que é. Né? Então, para eu ter um pensamento verdadeiro, tem que ser alguma coisa que existe de alguma forma, né? E essa coisa não pode não existir. Ou que apenas aquilo que pode ser concebido pode existir e vice-versa, né? Então, o real deve coincidir com o concebível, com o logicamente coerente. Então, o que ele está querendo dizer? Acho que provavelmente que aquilo que não existe, você não consegue pensar, né? E se você consegue pensar de alguma forma, existe, mas se eu pensei em algo que ainda não existe, né? Essa coisa, então, existe de alguma forma, apesar de eu nunca ter visto, só de eu ter pensado, então é meio, ele não distingue muito bem, né? Então, partindo da primeira premissa do axioma do que é real é um, Parmênides deduz a impossibilidade de qualquer mudança ou movimento, que o real não pode devir, ser, mudar ou mover-se, né? Então, o real é um e tudo aquilo que é não pode não ser. Então,
o que não pode vir aquilo que não era, pode passar a ser, não pode, porque é uma coisa só, né? Então, seria basicamente isso. Isso vai contra todo o pensamento anterior que acreditava em um processo cosmogônico, a formação de várias coisas a partir de uma. Heráclito, em especial, né, que acreditava apenas no movimento. Né? Então, Heráclito vai e fala que tudo é movimento, Parmênides vai para o contrário e fala não, não existe movimento nenhum. Né? O difícil mais é entender a segunda parte do poema, porque tem essa contradição. Ele está falando que só existe uma coisa, que não existe movimento, que tudo é eterno, né? E agora ele vai fazer uma explicação usando o dualismo, né? Usando então, descrevendo o mundo a partir de mudanças e movimentos, né? O Cornford decide não falar muito a respeito, porque não é algo, os detalhes não são muito importantes, né? Então, na verdade, ele diz que essa descrição tem características peculiares, que é o motivo pelo qual a gente pode dizer que ela é de Parmênides. Porque tem várias explicações do porquê ele tem essa aparente contradição da primeira parte do poema com a segunda, e o Cornford segue mais Aristóteles, que acreditava que Parmênides precisou explicar como é possível vermos a pluralidade das coisas se tudo que existe é um. Né? Esse é o grande problema da filosofia de Parmênides. Né? Só existe uma coisa, ela é eterna, não tem mudanças, mas o mundo está sempre se transformando. Né? Então, como que pode ser? Né? Então, apesar de o Parmênides então tinha que oferecer uma explicação de como isso era possível, e apesar de ela ser viciada com a presença de aparências, né, era melhor do que as alternativas. Então ele teve que dar alguma explicação e para isso ele acabou usando o dualismo, né, mas ainda isso seria o mais correto, né, na visão dele, né. Isso Aristóteles concorda um pouco com isso, né. Aí tem o Zeller, não sei quem é, mas ele diz que a primeira parte é a parte correta e uma segunda parte é a descrição do mundo das aparências. Né? Então, a primeira parte é a parte boa, correta, que você tem que seguir, e a segunda é tipo um exemplo do pensamento errado, né? E o Cornford não acredita muito porque ele não coincide, essa segunda visão não coincide exatamente com a visão de ninguém, né? É tipo ele inventou criou um outro sistema para dar um exemplo, né? Fica um negócio meio estranho, assim. Principalmente nesse terceiro caso, de que ele fala assim, era a visão pitagórica que estava renunciando. Porém, é estranho que ele escolhesse um entre vários sistemas possíveis para chamá-lo de a opinião dos mortais, ao mesmo tempo que deixava seus discípulos sem uma explicação dos fenômenos sensíveis. Então, por que ele escolheu de tantos sistemas possíveis, ele escolhe só um para atacar, né? E, por outro lado, ele deixa os discípulos dele sem uma explicação de como é possível você ter. Ele fala que é uma crítica óbvia, né? Você fala que tudo é um, porque tem várias coisas, né? Então, alguma tentativa de refutar essa objeção ele teria que ter dado, né, para Parmênides. Então, o interessante é que ele vai fortalecer Parmênides, né? A distinção que de alguma forma já existia no pensamento primitivo entre o mundo sensível e o mundo inteligível, que vai ser muito importante no platonismo, né, com o mundo sensível e o mundo das ideias, que é o mundo mais importante, né, para Parmênides é exatamente isso. Você tem um mundo, ou ele desconfia dos sentidos, né, onde você vê mudança e pluralidade, e o que existe mesmo é o um, que está num mundo mais em que você pensa, né? Então no platonismo também você tem mais o mundo das ideias, que é um mundo acessível pelo intelecto, e o mundo das coisas, né, que seria mais enganador em alguma medida, né? Então, o Crawford diz que Parmênides é o antecessor ao qual mais tece elogios. Eu acho que ele está considerando, então, meio que a exceção de Sócrates, né? Porque Platão escreveu os diálogos com Sócrates, né? O Sócrates é o personagem que está lá o tempo todo, né? Então, eu acho que excluindo Sócrates seria Parmênides o principal, o pensador ao qual Platão mais descreve a sua dívida, né? É isso, galera. Muito obrigado. Hoje é só, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu.